Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, pessoal. Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um programa Lembretes, o programa para lembrarmos o que verdadeiramente importa nessa nossa vidinha. Tudo bem? Eu sou Igor Mocarzel, para quem não me conhece, eu sou psicoterapeuta. Vamos lá, pessoal. Bem-vindo ao programa, lembrando que o nosso programa é de segunda a sexta, às 8h18 da manhã, em que fazemos as nossas meditações espirituais, como eu já disse, relembrando o que verdadeiramente importa. Então, pessoal, lembrando que estamos na nossa leitura, O Homem Bom, de Francisco Faús. Estamos chegando quase na metade desse livrinho. O livrinho é bem pequeno, tá? Que meditações espirituais elas servem para isso. Apesar das páginas serem bem pequenas, né, a leitura ser bem sucinta, bem sintetizada, há muita profundidade no conhecimento, tá? Então vamos lá, vamos continuar o nosso capítulo. O subtema hoje será bondade e coerência, beleza? Então vamos falar sobre a coerência dentro desse grande campo sobre a bondade, tá? Então, como vocês já estão acostumados, eu vou ler um trecho e vou fazer meus apontamentos, beleza? Vamos lá. O autor ele continua, né? Na aula passada, no programa passado, a gente falou sobre a bondade, né, o esboço do homem bom como modelo de vida. E agora ele vai continuar falando sobre a coerência, né, para que a gente de fato seja né, um homem bom, uma mulher boa. Então vamos lá. Mas o homem bom não se limita a despertar-nos para a bondade, faz-nos acreditar nela. Todos sabemos por experiência que tudo quanto tem cheiro de falsidade, de hipocrisia, inspira desconfiança e, pelo contrário, tudo que é autêntico desperta credibilidade. Eu vou fazer um parênteses nessa parte? Não, melhor não. Eu vou continuar lendo, depois eu vou fazer um parênteses sobre essa parte na questão de autenticidade e credibilidade. Sobretudo aqui nos nossos tempos de internet, né? E nas relações que temos com as outras pessoas, que tem uma coisa chamada personalidade, beleza? Personalidade. Mas eu vou abrir depois. Continuando. A verdadeira bondade infunde confiança precisamente porque está marcada de modo simples, sem ostentações pelo selo da verdade. Nesse caso da coerência, um homem realmente bom possui, presta atenção, uma harmonia habitual entre palavra e vida, entre interior e exterior, entre vida privada e a vida profissional ou social. Não tem duas caras, não tem duas vidas, não é duplo, é sempre o mesmo. Aqui que eu vou fazer o parênteses. Vamos lá. Não, vou continuar, para pegar mais contexto aqui. O hipócrita bem-falante pode enfeitar-se de belas frases, gestos elevados e propostas sublimes. Mas todos se apercebem de que tudo isso não passa de um balão colorido, acobertando o imenso vazio. É uma pura encenação, é uma triste farsa. Cristo chamaria a tudo isso o brilho cal da branca, o brilho da cal branca sobre o sepulcro de um morto, né? Vamos lá, agora sim. Parênteses. Quando o autor ele chama atenção, né, para uma autenticidade que desperta credibilidade e ao mesmo tempo ele fala de uma harmonia entre vida interior, vida exterior, vida particular e vida social ou vida profissional, ele diz que essa pessoa é sempre a mesma, né? Parece ser muito óbvio para alguns e pouco óbvio para outros. Vamos lá. Eu lembro que, eu não sei se vocês têm essa lembrança, tá? Eu tenho 32 anos, então talvez eu seja de uma outra geração. Mas a geração dos meus pais, eu lembro que na época da geração dos meus pais, quando eu era pequeno, eu lembrava que havia algumas conversas, né, entre os adultos. Eu era pequeno, né? Então talvez uns 30, 20 e poucos anos atrás, eu lembrava que as pessoas falavam um pouco assim, olha, na vida profissional você é uma coisa e na vida particular você é uma outra coisa.
É como quem diz, quando você chega em casa, você pode ser um outro homem, uma outra mulher, e na vida profissional você tem que ser uma outra coisa. Você tem que ser profissional, né, e etc, etc. Eu lembro que eu ouvia esse tipo de conversa entre os adultos, né? É como quem diz, olha, você tem que ter uma cara profissional e depois você tem que ter uma cara quando você estiver com a sua esposa, quando você estiver com o seu marido, quando você estiver com seus filhos. O que o Francisco Paulus fala, né, sobre a pessoa boa, o homem bom, é o seguinte, olha, independente do ambiente que você esteja, você tem que ser a mesma pessoa. A bondade, ela não se restringe ao campo da família, ela não se restringe ao campo da profissão. A bondade é sempre a mesma. Tem que haver uma coerência entre mundo interior e mundo exterior. Tem que haver uma coerência entre a sua vida profissional e a sua vida familiar. Uma pessoa que em casa é uma coisa e na vida profissional é outra, é o que ele está chamando aqui dos hipócritas. São aqueles casos, por exemplo, de grandes médicos, advogados, né? Pelo menos na época que eu lembrava, né? Porque médico e advogado tinha muita credibilidade, né? Hoje mudou. Era o caso dos grandes médicos, né? E advogados que repentinamente há um escândalo quando, né, o cara batia, espancava a mulher ou porque matou os filhos, aí todo mundo ficava, meu Deus, mas o fulano era um grande médico, era um grande profissional, como assim? Ele era super educado, né? Quando a gente ia na clínica dele e quando a gente vê agora, houve um assassinato. Meu Deus, que escândalo, uma pessoa tão boa, né, tão bom profissional e foi então, matou a sua esposa, né, traiu a sua esposa e etc, etc. E muitas pessoas não conseguem entender, né, falam assim, meu Deus, como pode, né, um ótimo profissional fazer isso com a sua família, né? Ou então, agora o contrário, o fulano é tão bom pai, é tão boa mãe, mas não trabalha, né, é falta no trabalho, é uma pessoa que não tem pegada, né? É uma pessoa que faz fofoca dos outros, mas é uma boa mamãe, mas é um bom papai. Isso aqui é a chamada hipocrisia, meu Deus do céu, né? Então, o que você é na família, você tem que ser também no trabalho. Isso é importantíssimo, porque senão haverá hipocrisia. Bom dia, Tainá, tudo bem? Isso é a hipocrisia, você não é uma pessoa boa. Bom dia, Flávia, tudo bem? Você não é uma pessoa boa porque tem que existir coerência. Coerência, por quê? Porque existe uma coisa chamada personalidade. A sua personalidade, ela tem que ser uma unidade. A sua personalidade, o teu eu, aquele eu que você quer construir, a personalidade que você quer construir, ela tem que ser una, ela tem que ser indivisível. Então, quando se entra no ambiente de trabalho, é claro que no ambiente de trabalho você não vai se comportar, né, da mesma maneira que você se comporta em casa, mas isso, quando eu digo que você não vai se comportar da mesma maneira quando você estiver em casa, é no sentido de que existem um código de conduta no trabalho que te pede uma postura diferente e um código de conduta na família que te pede uma postura diferente. É isso que eu estou te falando. Então, um exemplo esdrúxulo, tosco. Vamos supor que você seja um advogado. Olha, você não vai conversar com um juiz no meio de uma audiência do mesmo modo que você conversa com sua esposa ou com teu marido. Tá entendendo? Então ali, é claro, vai mudar, né, o código ali, né, alguns valores ali, a depender do ambiente, mas o fundo da bondade continua sendo o mesmo. Então, estão compreendendo aqui? Tem gente que confunde isso. Tem gente que confunde isso. Eu estou sendo duas caras porque no trabalho eu falo de um modo e em casa eu falo de outro. Olha, você vai falar de maneira o quê? De maneira educada, você vai usar o português formal com um juiz. Você não vai usar o português formal com a tua esposa. Chato pra caceta, não é? Não é muito chato. Não é? Se você vai o quê? Você vai ter apelidos carinhosos, você vai brincar com ela, né? Você vai brincar com teu marido, você vai brincar com seus filhos, você vai ser uma pessoa mais afetuosa. Não. Agora, quando você estiver de frente do juiz, no seu trabalho, né? Ali no seu ofício, você tem que ter uma postura profissional, né? Existem outros valores ali, né? Existe um código de conduta ali que te pede uma outra coisa. Veja, isso não é hipocrisia.
Vocês confundem isso. Veja, é uma confusão elementar, é uma confusão, na verdade, infantil. Vocês confundirem isso. Eu tenho que ser a mesma pessoa em todos os ambientes. Não, cara. Se você for a mesma pessoa em todos os ambientes, você é um psicopata, você é um doido. Não se pode ser assim, né? Cada ambiente pede um código diferente, né? Um código diferente. Mas é aqui que vem a nossa leitura. A bondade, ela é a mesma. Ela é a mesma. Ser bom no trabalho é também ser bom na família. Ser bom na família é também ser bom com seus amigos. O que é dito é essa desfragmentação que existe na personalidade das pessoas, via de regra, tá? No trabalho é uma coisa, na família é outra. Aí é super educado no trabalho que precisa ganhar dinheiro, mas em casa, como não ganha dinheiro, não precisa ser educado. Então maltrata a mulher, maltrata os filhos, maltrata o marido, é reclamona, é reclamão, é chato, é insuportável, né? E aí há um grande problema aqui, entende? Então essa pessoa, ela não tem coerência, tá? E a gente sente cheiro de hipócrita. A gente sente cheiro de hipócrita. O ser humano, ele tem quase que um radar para a hipocrisia. Veja, movimento da internet. Quais são as personalidades da internet que a gente mais gosta? Geralmente são personalidades que nos cheiram autenticidade, que nos cheiram verdade, que a gente olha e fala, poxa, essa pessoa, ela tem esse jeitão na internet dela, e ela tem esse jeitão também ao vivo, perto com as pessoas. Bom dia, Karim, tudo bem? Isso é autenticidade, isso é a personalidade, essa personalidade unida. Então, ser de um modo no trabalho, ser de um modo na família, quando se muda, isso é chamado hipocrisia. Isso não é ser uma pessoa boa, isso não é ser uma pessoa coerente, está entendendo? É importante que isso não saia do horizonte de consciência de vocês. Tá bom? Tá? Então vamos continuar. O homem bom, pelo contrário, se fala de valores e de ideais. É porque os vive. As suas sugestões, os seus conselhos, as suas correções, quando se trata de corrigir, tem o frescor fecundo das águas vivas que brotam do manancial da alma. São sangue do seu sangue. Ou seja, aquilo vem de dentro dele. Aquilo é verdadeiro. O homem bom, independente do lugar, ele vai trazer essa verdade que há dentro dele, da personalidade dele. Tá? Por isso, movem, tocam, incentivam, atraem, transmitem o calor da autenticidade e despertam o desejo de imitação. Autenticidade, é importante falar aqui, pessoal. A autenticidade, ela não é esse movimento repentino. Quando eu falo que vem de dentro, eu preciso explicar isso aqui, tá? A autenticidade, ela não é um movimento em que você não pensa, você não delibera antes de agir. É o contrário, é o oposto. A autenticidade é o seguinte: eu quero ser uma pessoa paciente, mas eu ainda não sou. Mas eu me esforço para ser. Isso é autenticidade. A autenticidade é o seguinte: eu desejo tal coisa, eu quero tal coisa, e mesmo que eu não seja, eu vou me esforçar para ser mais paciente. Tá entendendo? Isso é autenticidade. Ou seja, é uma ação deliberada mediante um esforço para que você chegue naquele fim, que é a paciência. Aí talvez algumas pessoas que te conheçam, né, mais intimamente, seus familiares, falam, você está querendo dar uma de... ignorância, né, no fundo, né? Enfim, está querendo dar uma de santa agora, está querendo dar uma de santinho agora, está querendo ser paciente, você nunca foi paciente. Aí, exatamente por isso que você está sendo autêntico. Por quê? Por você desejar ser uma coisa que você ainda não é e você se esforça para isso, isso é autenticidade. Só que as pessoas hoje em dia confundem a autenticidade com agir sem pensar. Agir sem pensar, você só faz besteira, você só faz burrada. Tá? Pode perceber, a nossa primeira reação é sempre uma reação muito irracional, muito boba. É sempre vem uma carga de trauma, sempre vem uma carga de raiva, sempre vem uma carga de pouco pensamento. Pode perceber, né? Agora, quando a gente pensa um pouquinho antes de agir, a gente toma as melhores atitudes, essas são as mais autênticas. Por quê?
Porque ela vem do fundo do nosso interior. A gente delibera, a gente pensa, poxa, o que é melhor a ser feito nessa situação? Né? Aí quando você delibera e toma atitude, fala, putz, esse aqui é o melhor. Pronto, você está sendo autêntico. E essa autenticidade, né, sendo desdobrada ao longo do tempo, desenvolvida ao longo do tempo, você se torna essa pessoa boa. Aí cria conaturalidade com o teu ser. Ou seja, de tanto você tentar ser paciente, você se torna paciente sem esforço. E aquilo se torna conatural. Né? Aí as pessoas começam a dizer, fulano é paciente, fulano é gentil, fulano é caridoso, fulano é humilde. Por quê? Porque de tanto que o fulano se esforçou para chegar naquela virtude, que aquilo se torna conatural. Aquilo sai dele sem que ele se esforce tanto. Tá entendendo? Esse é o ponto, tá? E aí quando você cria essa conaturalidade com o teu ser, você desperta esse desejo de imitação. Então as pessoas olham para você e falam, caraca, eu quero ser como ele. Porque nós enxergamos, né, nós temos esse radar de hipocrisia e falam, caraca, eu quero ser como essa pessoa. Ela tem algo que eu não tenho e eu desejo ser. Beleza? Então, voltando. Nunca deixe de nos atingir positivamente, né, a pessoa boa, e de nos incitar a melhorar. O exemplo ou a palavra de um homem reto e coerente. Todos nos sentimos instintivamente dispostos a levar a sério a opinião, o juízo ou conselho de uma pessoa que mantém tranquilamente a mesma altura moral e mesmo degrau de bondade em qualquer ambiente, quer seja no lar, na rua, no escritório ou na roda de amigos. É sempre idêntico a si mesmo, aberto, dedicado, paciente, solícito, construtivo, alegre, cheio de fé. Não tem virtudes de ocasião ou de qualidades de feira. Não é o camaleão que se adapta aos diversos ambientes com o afã de ficar bem. Possui um quilate moral que atravessa, sem distorcer-se, todas as vicissitudes e situações. Né? São aquelas pessoas, ele está chamando atenção, né? São aquelas pessoas que elas não têm virtude de ocasião ou qualidade de feira. Por exemplo, aconteceu alguma situação, sei lá, alguém passou mal numa festa e você pouco liga para aquela pessoa, você nem, né? Mas, sei lá, você é um médico, você tem uma capacidade de ajudar, mas você quer ajudar aquela pessoa que está passando mal naquela festa de criança, sei lá. Você quer ajudar porque você quer que todos olhem você como o médico que ajuda e que serve todo mundo sem pedir nada em troca. Essa aqui é a qualidade de feira, né? É a virtude de ocasião. Assim, você não faz aquilo porque você tem o dever moral de ajudar aquela pessoa por você ser um médico, né? De você acudir aquele ser. Não, você faz porque você quer que os outros vejam. É a ideia de ficar bem, né? Então você não está sendo coerente, você não age porque você quer ser melhor. Você age porque você quer ter aplausos, beleza? E por fim, seria bom que os pais pensassem nisto, pois a falta de coerência costuma destruir as mais belas falas. E os filhos têm um radar sensibilíssimo para captar o fundo falso de todos os sermões dos pais que dizem e não fazem, né? Aquele famoso faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Então muitos pais dizem, é muito difícil educar os filhos. Olha, é difícil educar os filhos quando você tem um discurso, mas a sua ação é outra, né? Os filhos, eles copiam 100% os pais, né? Até uma determinada idade, os filhos, eles simplesmente copiam, eles recebem toda a herança cultural, né? A herança genética dos pais. E quando os filhos estão diante de uma hipocrisia dos pais, eles então começam a pensar, poxa, mas o meu pai fala uma coisa, minha mãe fala uma coisa e age de outro modo. Então quando isso começa a acontecer, a autoridade dos pais começam a cair. Por quê? Porque os filhos, eles não prestam atenção no discurso dos pais, eles prestam atenção nas ações. Então aquela ideia, né, de que o exemplo arrasta, isso é verdadeiro, sobretudo com os filhos. Os filhos, eles ligam muito pouco, vamos ser sinceros aqui, os filhos ligam muito pouco pro discurso enfeitado, os pais eles não ligam, eles ligam mesmo porque o papai e a mamãe estão fazendo. Então quando eles prestam atenção nisso, eles querem imitar, eles vão imitar. Então quando eles percebem essa incongruência, né, essa incoerência do discurso do pai
e a ação dele, eles passam a não levar em conta o que o pai e a mãe estão falando. Então o que eles vão começar a fazer? Eles vão começar a buscar fora. E é aí que os pais começam a perder os seus filhos. Eles perdem os seus filhos simplesmente porque eles são incoerentes. Tá? Há essa incoerência. Igor, mas isso é muito difícil. Eu sei. E esse é o desafio mesmo da nossa vida. Tá? É ser coerente, é sermos de fato bondosos. Esse é o ponto. Então, educar o filho, no fundo, é simples. Simples no sentido de que você precisa ser uma pessoa boa no final. O que eu falo pro meu filho? Olha, não é o que você fala pro seu filho, é o que você faz na frente dele. E também o que você faz nas costas dele. Não tem como você pedir, né, pro teu filho tratar bem as mulheres se você trata se você trata mal a tua esposa. Se você é grosseiro com a tua mulher. Não tem como você pedir isso pro teu filho. Teu filho vai te imitar, ele vai te olhar como uma figura de homem. E ele vai ser igual. Ele vai trair a namorada dele, vai trair a esposa dele. Por quê? Porque você, como pai, você faz igual. É claro que teu filho ele não está fadado a imitar você, mas ele terá, né, como um primeiro exemplo, um primeiro modelo você. Então o primeiro modelo do filho é pai e mãe. É meio óbvio eu estar falando isso, mas isso é esquecido. Então por isso que quando se educa filho, no final você tem que se educar. E tem que ser verdadeiramente isso. Porque o que arrasta, pessoal, presta atenção aqui para finalizar. O que arrasta não é o que você fala, mas é a tua personalidade que vai sendo desenvolvida. O que vai arrastar, o que vai ajudar, o que vai fazer a pessoa aderir a você. Isso até na vida profissional também, tá? As pessoas vão prestar atenção no que você é de fato. E não o que você diz ser. O que você diz ser, ele gera um brilho. Né? Um brilho, chama a atenção. Você pode ser de uma pessoa de muita retórica, pode falar bem, mas com o tempo as pessoas vão começar a perceber quem tu é. Sabendo quem tu és, as pessoas irão perceber e irão se desconectar de você, porque elas vão saber, cara, não há verdade aqui. Há uma falsidade aqui. Né? E com os filhos, isso é cada vez mais forte. Tá? Então, o que ajuda mesmo é a personalidade. Tá? Já falava Viktor Frankl, né, que é um fundador da logoterapia, no contexto da psicoterapia, o que cura realmente o paciente é a personalidade do terapeuta. Então o terapeuta, para curar, para ajudar, o terapeuta ele tem que evoluir como pessoa mesmo, ele tem que se desenvolver. Né? E pai e mãe é do mesmo modo. E extrapolando agora, né, para a vida, já que você quer ser uma mulher e um homem bom, você tem que ser uma mulher e um homem bom todo santo dia, a todo instante, a todo ambiente, a todo momento. Não existe, preste atenção, não existe esse negócio de meio, é o meio termo. O pessoal quer falar, né? É o meio termo. Não, agora eu fui uma pessoa muito boa, agora eu tenho que dar uma cagadinha aqui, desculpa a expressão, né? As pessoas pensam isso, assim, olha, isso não combina. Não combina. Uma pessoa boa, ela não deixa de ser boa. Não é porque você tem que ser um pouquinho malzinho para você ser uma pessoa boa, aí você tem ali a justa medida. Isso é maluquice. Isso é maluquice. Então significa que então para você ser uma pessoa honesta, você tem que... uma pessoa honesta na medida, você tem que ser sempre honesto e depois você tem que dar desviar um dinheiro do caixa ali da empresa para você ser uma pessoa honesta na medida. Isso não existe. Tá entendendo? Isso não existe. Então é ser bom o tempo todo. Se esforçar para ser bom o tempo todo. Mesmo que ninguém esteja olhando, na verdade é isso. No fundo é isso. Você tem que ser bom como um dever moral, não porque as pessoas estão olhando, não porque as pessoas vão pensar bem de você. Igor, eu sou religioso. Então melhor ainda. Faça como se Deus estivesse olhando. Porque de fato Ele está olhando. Porque de fato Ele está observando as suas ações. E Ele vai se alegrar quando você se esforça todo santo dia para melhorar a tua paciência, quando você se esforça todo santo dia para você trabalhar mais, todo santo dia para você deixar de ser preguiçoso, todo santo dia, né, para você ser mais caridoso, se esforça todo santo dia para você ser mais piedoso. Tudo bem. Então use a sua religião nesse sentido para te estimular a ser melhor. Tá entendendo? Beleza? Então o ponto aqui que a gente conversou é sobre a coerência. E essa coerência, presta atenção, a coerência ela é o que dá unidade à nossa personalidade. E o que destrói a nossa personalidade é a difusão, é a dispersão. E é o que a gente vive hoje no nosso tempo. Você vê, rede social e dispersão. Quantas pessoas entraram aqui na live e já saíram? Né? Claro, às vezes tem gente que está trabalhando, não pode e tal, tranquilo. Mas às vezes, pegando esse pessoal que entra, aí vê um pouquinho, tá muito devagar, aí pum, vai embora. Isso é o quê? Isso é dispersão.
Isso não tem uma unidade. A pessoa começa uma coisa e depois vai para outra. Começa uma coisa e vai para outra. Começa outra coisa e vai para outra. Aí vai desistindo e vai criando, né, uma colcha de retalhos na personalidade. Colcha de retalhos de ideias e de que nada faz muito sentido. É isso. Se torna uma pessoa incoerente. Pensamentos incoerentes, ideias incoerentes, ambientes incoerentes, amizades incoerentes. Obviamente essa pessoa ela não vai conseguir ser uma pessoa boa. Por quê? Porque para ser bom tem que ter coerência. Você tem que abrir mão de certas coisas. Você tem que ser duro quando tem que ser. Você tem que ser amável e acolhedor quando tem que ser. E isso tudo necessita de coerência. E no nosso tempo, o nosso tempo é um tempo incoerente. É um tempo de relativismo em que não há certo e errado, né? Existe um afrouxamento moral muito grande. Beleza? Tudo certo? Então, pessoal, coerência é a palavra. E assim você vai conseguir desenvolver a sua personalidade e, quem sabe, arrastar aí outras pessoas com o seu exemplo. Tudo bem? Certinho? Beijo, fiquem com Deus e até amanhã. Tchau, tchau.